Bom dia, pessoal. Aqui quem está falando é Ricardo Ribeiro, analista político da LCA e da MCM Consultores. Temos aqui o prazer de receber hoje como nossa convidada a senadora Cátia Abreu, que gentilmente aceitou o convite para conversar com a gente a respeito da reforma administrativa e de outros temas que estão em discussão no Congresso nesse final de ano um pouco tumultuado, aí, nesse ano complicado que a gente está vivendo. Então, em primeiro lugar, queria agradecer a senadora. Bom dia, senadora. Obrigado aí pela sua presença. A senadora ela está bastante envolvida na discussão da reforma administrativa. Ela é vice-presidente da Frente Parlamentar para a discussão da reforma administrativa. Então, certamente, ela terá muito a conversar e a nos informar sobre esse debate da reforma administrativa. Então, bom dia, senadora. Eu vou começar justamente perguntando para a senhora da sua avaliação a respeito da proposta que o governo federal encaminhou ao Congresso. Queria saber se a proposta ficou de acordo com as expectativas da senhora e da Frente Parlamentar, ou se veio abaixo das expectativas. Em primeiro lugar, quero cumprimentar todos os empresários, pessoal do mercado, clientes da MCM, cumprimentar você, Ricardo Ribeiro, cientista político da MCM, e fazer aqui uma consideração e uma menção especial ao Cláudio Adilson, my teacher, é assim que eu o chamo, é meu professor há muitos anos. Ele fala que é consultor, eu falo que ele é professor meu de economia, de macroeconomia há mais de 10 anos, podem ter certeza. E eu sou uma aluna aplicada, não sou a melhor aluna dele, mas sou uma aluna aplicada, e eu devo muito a ele por todo esse aprendizado. Mas vamos lá. Com relação à reforma, nós estávamos muito ansiosos, porque parte dessa reforma, ela precisa ser, do ponto de vista legal, de autoria do Executivo. Então, se o Executivo não enviasse esse trecho, vamos assim, da reforma, nós ficaríamos em dificuldade. E quase vimos isso ir por água abaixo, e politicamente, nesses últimos dias, vocês acompanharam 2 demissões lá do Ministério da Economia, que, independente dos 2 que foram, se demitiram, mas foi aqui entre nós uma bênção, porque moveu as placas tectônicas de que estavam todas congeladas, e o Paulo Guedes, houve a crise, o Congresso entrou, e, enfim, o Bolsonaro enviou essa reforma. E graças muito também ao trabalho dessa frente parlamentar, que eu sou vice-presidente, o presidente é o Thiago Mitrô, do Partido Novo de Minas Gerais, e o senador Anastasia. Bom, nós temos trabalhado de forma muito organizada. Essa reforma, vocês precisam entender que ela não é como a reforma da Previdência e a reforma tributária, que é uma peça única. A reforma administrativa, ela é um monte de peças, de projetos de leis, de iniciativas que se aglutinam, que se compõem como uma reforma. E ela não é uma reforma de acabar no dia seguinte, como a tributária e a previdenciária. Ela também é uma reforma ad eterno, que vão aperfeiçoando, aprimorando, que é uma máquina, um elefante, que ainda precisa todo ser restaurado. Então, você não se restaura uma peça gigantesca do dia para a noite. Bom, e mesmo além disso, pelo atraso que nós estamos, mesmo assim, é normal que uma modernização da máquina pública seja feita todos os dias, como a iniciativa privada faz todos os dias. Então, o que o Bolsonaro enviou é suficiente para nós trabalharmos. Ele mandou a massa. Agora nós podemos fazer pizza, macarrão, todo tipo de quitanda com essa massa que o Bolsonaro enviou. Em alguns lugares nós vamos colocar mais sal, em outros mais açúcar, mas é o Congresso que vai decidir o que vai fazer a partir de agora. Por isso, a participação de vocês, o acompanhamento de vocês, a mobilização de vocês, junto ao presidente das 2 casas, os presidentes, e os líderes partidários. Porque às vezes as pessoas se enganam. Eu vou falar com o Rodrigo é a favor. De fato, e muito. Mas nós temos ali, principalmente, 5 a 6 líderes partidários que são da maior importância para serem convencidos,
que são os líderes dos maiores partidos. Então, nunca se esqueçam disso, dessa conexão e desse diálogo com essas pessoas lá na Câmara dos Deputados. E no Senado não é diferente. Só Davi sozinho, ele tem muito poder, os dois, de persuasão, mas, às vezes, existem muitas resistências. Então, é o seguinte, a norma é direito adquirido, o que é meu, o que eu estou vivendo, ninguém tira, certo? Então, quando fala assim, pega os novos, pega os velhos, não existe nada disso. Existe uma única Constituição Federal que vale para todos os brasileiros, que só não pode atingir um direito que já foi adquirido numa norma anterior dessa própria Constituição, porque senão ela não ia valer nada nunca, se a gente pudesse dar uma ré no direito e no direito adquirido. Então, o que eu já tenho é meu. Não deveremos confundir, sob hipótese alguma, o que é expectativa de direito. Vou exemplificar. Na reforma da Previdência, nós fizemos isso. Os servidores da ativa, com exceção daqueles que vão se aposentar daqui 3 anos, todo mundo entrou nas novas regras. Então, era uma expectativa de direito. O que eu estou dizendo? Eu entrei numa carreira X no serviço público e eu espero ser promovido daqui um tempo, daqui tanto tempo, outro tempo, tanto tempo, vou ganhar tanto, daqui tantos anos eu já estou na carreira, no ápice da carreira. Eu ainda não estou. Eu tenho uma expectativa de direito que pode ser alterada pela Constituição Federal. Então, a outra pergunta é, vai entrar todo mundo ou vai entrar só alguns? A Constituição, mais uma vez, não enumera tipos de brasileiro. Brasileiro tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Então, servidor público é servidor público. Todos os membros desses 3 poderes, nós não podemos deixar ninguém de fora, ou nós vamos perder a possibilidade ou a condição moral de tocar essa reforma. Então, da minha parte, eu vejo uma disposição no Congresso de não deixar ninguém de fora. Os mais antigos, menos otimistas, acham que se mexer nisso não passa a reforma, se mexer aquilo não passa a reforma. Mas se nós já partirmos do princípio de que teremos alguns escolhidos que ficarão fora da reforma, ela não vai dar 2 passos. Então, eu prefiro que ela dê 1000 passos e algum tipo de acerto ou de acordo republicano, transparente à luz do dia, possa não ter hipótese de ser feita na frente. Mas o que nós deveremos focar, e eu gostaria da reflexão de todos vocês, é que ninguém dedicasse sua energia exclusivamente ao servidor público. Porque vocês podem ficar impactados, mas é o menor problema que nós temos, certo? Tudo se ajeita, como diz aqui na minha terra. Mas o servidor, desculpa, ele precisa ser, ao contrário, valorizado, reconhecido e ser o nosso aliado. Isso não é conversa de político demagogo, não. Eu fui ministra de Estado, eu convivo na política há muitos anos e eu sei o que significa e o que podem fazer ou deixar de fazer um servidor público. O que é o Estado? O Estado brasileiro, ele se compõe de vários componentes, ele tem vários elementos. Agora, o que dá concretude a esses elementos é o personagem físico servidor público. Sem ele, não há o Estado. Não tem como o Estado acontecer. Não tem como as coisas se processarem. Então, para vocês verem o quanto eles são importantes. Mas esses servidores ganham demais. Foram eles que aumentaram o salário deles próprios? Eles tinham essa autonomia de votar? Eles não são parlamentares. Eles eram o presidente da República? Não. Eles faziam parte do Supremo Tribunal Federal? Não. Então, eles foram atrás de direitos e ganhos e privilégios, e esses privilégios foram concedidos por alguém. É como se fosse uma mãe que um dia permite um filho lhe dar um tapa e não faz nada, daqui a uns dias ele pode estar lhe matando. Então, limites. Nós não colocamos limites nessas brincadeiras. E os servidores, de boa fé, querendo ganhar cada vez mais, que é uma coisa natural do ser humano, cada um de vocês também querem ganhar cada vez mais, é um direito do ser humano para crescer. Enfim, então eu faço esse destaque para que a gente não caia nessa armadilha do passado,
de colocar o servidor público como um bode expiatório. O que aconteceu? No passado, nós tínhamos um tal de DASP. O DASP era um órgão central, na época da ditadura, que controlava todo o RH do país e o serviço público. Ainda não existia a expressão gestão de pessoas como existe hoje. Então, esse DASP, ele fazia a gestão de pessoas do passado. Ele tinha um foco no servidor público. Claro que nós não queremos o mesmo modelo, mas é um bom exemplo. A partir da extinção do DASP, que durou 47 anos, isso foi pulverizado, cada um por si e Deus por todos. As carreiras e os sindicatos começaram a tomar conta de suas próprias vidas. Isso é assim. Não existe espaço vago na política. Quando eu digo política, política classista, política de Estado, alguém ocupa. Então, o DASP foi ocupado por muitas forças, que nem todas elas com espírito público, vendo o Estado como um todo. Então, o nosso primeiro passo, primeiro nós temos um foco, nós temos 3 focos, na minha opinião. Primeiro lugar, primeiríssimo, a qualidade dos serviços públicos, a eficiência dos processos burocráticos, porque burocracia protege a todos nós. O que nos traz indignação é o excesso de burocracia. E o terceiro, aumentar a produtividade do Estado brasileiro. Bom, e as metas para atingir esse foco são várias, são inúmeras. Então, começando pelo servidor público, nós acreditamos que esse novo central, essa nova central reguladora, nós imaginamos um Banco Central 2, não essas agências comuns, como nós temos outras, mas nós queríamos uma agência reguladora central, que trabalhasse de forma estritamente técnica, como é o Banco Central, com membros eleitos, certo? Independência, transparência, imparcialidade. Primeiro, que vai dar tranquilidade ao servidor de que ele não será perseguido pelo seu chefe superior. Segundo, para proteger o contribuinte, que não vai virar massa de manobra o dinheiro seu, do seu imposto, para servir alguns privilegiados. Então, esse órgão centralizador, imparcial, independente, já existe em alguns países, até como força de poder. Na Coreia do Sul, o órgão, em Singapura, este órgão é quase um poder da República, de tão importante que ele é. Então, o que esse órgão faria no que diz respeito a servidores? Primeiro, nós temos que corrigir a estabilidade, é uma coisa que incomoda a todo mundo. Essa tal de estabilidade, não poder mandar o servidor público embora. Eu informo a todos vocês que a estabilidade do serviço público existem em todos os países, principalmente as carreiras de Estado. Carreiras de Estado, eu repito, carreiras de Estado são aquelas que tem no Estado. Então, jornalista é carreira de Estado? Não, tem no serviço público. Analista político é carreira de Estado? Não, tem na MCM. Então, o que não for carreira de Estado, não é carreira de Estado, é o que é exclusivo do Estado. Essas carreiras, principalmente essas, precisam ter estabilidade. Advocacia pública, PGFN da vida, os auditores, enfim, tem uma gama de profissões, de cargos que precisam ter estabilidade perpétua. Agora, a Constituição de 88, ou antes disso, a estabilidade não é de 88, é antes de 88. Ela foi aprofundada em 88 e colocou-se uma cláusula na Constituição, que você pode exonerar um servidor público estável que apresente baixo desempenho. Ótimo. Regulamenta-se em lei ordinária. E o Congresso Nacional nunca regulamentou o que é baixo desempenho. Então, imagine que eu e o Ricardo Ribeiro somos classificados pelo chefe como baixo desempenho. Nós estamos tendo um péssimo desempenho. Então, tá bom. Exonera nós dois. Eu vou para o Supremo Tribunal de Justiça indicar o meu mau desempenho, o meu baixo desempenho. Todo mundo sabe que eu não estou trabalhando e nem o Ricardo Ribeiro, mas eu não tenho parâmetros legais para comprovar o crime. Então, esse é um ponto vital, é exatamente
É uma das peças da reforma administrativa, ok? Já está tramitando no Congresso, tá? Que é análise de desempenho e o que é baixo desempenho, ok? Então, senadora... Pois não, pode me cortar quando achar necessário, porque senão eu vou falando, falando. Tá ótimo, a senhora está encadeando muito bem as ideias. Eu só queria, aproveitando que a senhora tocou nesse ponto importantíssimo da regulamentação, né? E justamente a reforma administrativa feita lá durante o governo Fernando Henrique, ela ficou, no final das contas, capenga, justamente porque não houve essa regulamentação. E vários pontos aí da reforma administrativa que foi proposta, como a definição de quais carreiras, afinal de contas, serão consideradas de Estado, e a questão, propriamente, da estabilidade, vão depender de uma regulamentação posterior. A senhora acredita que, desta vez, o Congresso está realmente preparado e disposto a, além de aprovar as mudanças constitucionais, avançar também na regulamentação? Sim, eu vou chegar lá, que é onde eu vou numerar essas leis que nós estamos tramitando, para que vocês anotem e nos ajude a pressionar o voto, ok? Tá ótimo. A população pode pressionar, sim. A gente não pode fazer fake news, agressões nas redes sociais, mas pressionar com o espírito público, direito que o cidadão tem, certo? Ele paga imposto. Bom, onde que eu estava? Desculpa, a senhora estava falando justamente da regulamentação da questão da demissão. Eu preciso de regulamentação do que é baixo desempenho. Como é que acontece hoje? Esse que é o maior crime com o caixa do governo. Os servidores estão praticando esse crime? Não, nós deixamos esse crime acontecer. São as promoções e as progressões automáticas. Imagine na MCM, se o Ricardo entrasse lá, a cada 2 anos, o Ricardo, trabalhando ou não, ele é promovido. Cláudio Adilson ia ter um infarto, né, gente? Ele não ia sobreviver a uma regra dessa. Ele ia querer saber o desempenho do Ricardo Ribeiro para saber se, de fato, ele está produzindo para ser promovido ou ter progressão na carreira. Mas no serviço público, não, gente, é automático. Isso significa que todo mundo chega ao máximo da carreira e nós só temos índio hoje, entendeu? No Serviço Público Federal. Desculpa, só tem cacique, não tem índio, só tem general, não tem soldado raso. Então, a pirâmide está invertida, certo? E o que acontece quando eu subo todo mundo rápido demais? Além de dar um aumento de 3% a 5% no custo do servidor público, eu ainda deixo um espaço vago para exigência de novo concurso. Então, se eu não tenho pessoal de baixo, do início da carreira, se todo mundo sobe rápido demais, o que nós vamos fazer? Concurso público. Então, o topo da carreira lotado e o início da carreira e o meio da carreira no zero. Então, eu estou contabilizando 3% a 5% de aumento que houveram nos últimos 10 anos, que eu vou contar para vocês quanto é que isso vai custar se a gente modificar tudo isso. A última parte será essa. Então, não tenham a estabilidade como uma coisa nociva. E nem pense vocês que a estabilidade é para proteger servidor, não. A estabilidade protege o contribuinte das mazelas dos líderes de plantão, que são os eleitos pela democracia. Então, a estabilidade dá a independência e o limite ao político de plantão, ao chefe do plantão da hora. Ministra Kátia, isso não pode ser feito, isso pode, isso eu não faço, isso eu não assino, eu denuncio, mesmo que seja anonimamente, o servidor faz. Então, a estabilidade nos protege. E o troca-troca de pessoas ao bel prazer de um ditador, que não cabe mais hoje, mas um ditador que não tem regras. Quando não tem regras, é praticamente uma ditadura. A regra é que faz as coisas funcionarem democraticamente. Então, essa agência reguladora, ela ia corrigir essas distorções que estão havendo rotineiramente ao longo do tempo. Resumo, um concurso público moderno. Eu não posso prestar um concurso, tirar 10, o Ricardo 10, passei, estou estável e fui. Não. A primeira prova, gente, é uma prova teórica, tem até português, certo? Agora, cadê a minha prova técnica de desempenho técnico? Cadê o meu estágio probatório? Porque, às vezes, eu sou maravilhosa,
na minha prova, sou uma profissional de primeira linha, mas estou no lugar errado, prestei o concurso errado. Eu não tenho vocação para aquilo. Entendeu? Então, o estágio probatório não é só para encontrar os incompetentes, não. É para encontrar também distorções de atividade. E aí sim, você teria depois uma formação, uma escola de governo, e essa nossa central, esse Banco Central do RH, faria, então, um programa de vida para os servidores, um plano de vida para esses servidores, baseado em quê? Hoje, eles tem milhares de cursinhos em Brasília, por exemplo, para dar diploma e certificação para o servidor público subir na carreira. Ninguém olha que curso é esse, que nível de curso é, se é isso que o serviço público está precisando. Então, esse Banco Central do RH iria dizer o seguinte: olha, Kátia, você precisa se formar, especializar, eu vou lhe oferecer a formação nessa área. É porque o chefe quer? Não, é porque o serviço público requer, é porque o cidadão contribuinte está precisando daquela formação. Pode até ser no terceirizado, pode até ser no privado, mas um ordenamento dessa agência reguladora que vai planejar sua carreira. Isso não impede que você faça o curso que você quiser em outros lugares, isso é problema seu. Mas as condicionantes para a progressão e para as promoções precisa ter um ordenamento do que nós queremos. Eu vou fazer um curso de culinária se eu preciso aprender artesanato? Então, eu estou num lugar que precisa da minha especialidade em artesanato e não em culinária. Então, um exemplo bem simples aqui. Então, é isso. Senadora, desculpa, só uma perguntinha. A senhora acredita que a possibilidade de criação dessa agência reguladora será inserida na própria PEC, ou isso vai ser também algo posterior, uma legislação infraconstitucional? Nós estamos trabalhando o governo, porque a criação de cargos, nós ainda estamos fazendo um estudo com relação à Constituição. O que a gente pode fazer na criação. Mas nós apostamos, o Paulo Guedes vê com muito bons olhos, a gente tem conversado quase que semanalmente, e toda a equipe dele foi substituído por um cidadão muito competente, Wagner, se não me engano, me fugiu aqui agora, mas o secretário que substituiu o Paulo Ebel é também um profissional de alto nível, e nós estamos discutindo esse formato. Não existe nenhum reparo da parte do governo. Mesmo porque, se você pegar a proposta do governo para o futuro, ela é muito parecida do que nós queremos agora, presente, para todos os brasileiros, tipo 1, tipo 2, tipo 3, não tem. É tipo Brasil mesmo. Então, sem esse formato, entra Bolsonaro, sai Bolsonaro, entra João, entra Pedro, Maria, José na presidência da República, nós queremos uma instituição blindada, nós queremos um órgão blindado e que vá trazer esse histórico quando nós não estivermos mais aqui e que isso continue aperfeiçoando o serviço público brasileiro. Então, não é uma peça para o governo Bolsonaro, não, nós queremos uma peça para sempre. Bom, a outra questão importante, além da estabilidade, da capacitação, do estado probatório, a própria análise de desempenho vai condicionar a essas progressões e promoções, não serão automáticas mais. Então, isso é expectativa de direito. Mas eu já estou aqui na carreira máxima, paciência, é direito adquirido. Eu já estou no meio da carreira, direito adquirido. Então, daqui adiante da aprovação da PEC, aí todo mundo, o que está no futuro, como da Previdência, vai entrar no jogo novo. Todo mundo japonês, né? Todo mundo igual. Então, é uma brincadeira que a gente usa aqui. Bom, agora, partindo para a parte de economia, o que nós vamos, que vocês estão muito ansiosos com isso? Vou falar só um item que vai deixar vocês, assim, muito intrigados e motivados para essa reforma e me ajudar o grupo todo a fazer. Atenção! Nós temos 11,4 milhões de servidores nas prefeituras, nos governos dos estados e na União, ok? 14,4 milhões. Eles custaram, em 2019, custaram 928 bilhões de reais. Ok, 1 bilhão, né? Vamos arredondar aqui para facilitar. 11 milhões de servidores, 1 bilhão de reais. Oi, my teacher, agora eu estou te vendo. Ai, tá bonito de camisa preta escura. Obrigado. Bom dia, Cláudio.
Bom dia, Ricardo. 11 milhões de servidores. Você não estava me ouvindo, não, professor? Depois quem vai me corrigir? Não, estava te ouvindo desde o começo. 11 milhões de servidores, 1 bilhão de reais. Como é que está dividido isso entre estados, municípios e União? Pasmem. Desses 11 milhões, 57% estão nos municípios, nas prefeituras, 5.600 prefeituras do país. 32% dos 11 milhões estão nos governos dos estados, são funcionários estaduais. E 10% estão no serviço público federal, ok? 57, 32 e 10. Agora vamos ver a divisão do custo, do gasto. O gasto do 1 bi, como é que está dividido? Proporcionalmente? Vamos ver se está. Nos municípios, 307 bi, nos estados, 327 bi, e na União, 300 bi. Ok? Deu para entender o choque? Quer dizer, a União, que tem 10%, gasta 300, os prefeitos, que têm 57% por servidor, também gasta 300. Então, é 1/3, 1/3, 1/3 para 10, 32, 57. Então, vocês estão vendo que a distorção está do meio para cima. Agora, vamos ver o salário médio deles comparado à iniciativa privada. O salário dos municípios é compatível e semelhante, que não deveria ser, ao da iniciativa privada, que faz o mesmo trabalho. Os estados, os salários médios estão de 35% a 40% maior do que o da iniciativa privada, fazendo o mesmo trabalho. E o servidor federal, quanto que ele ganha a mais do que o seu similar na iniciativa privada? 95%. Certo? Por isso que 10% de servidores consomem 1/3 do gasto. Porque está todo mundo no topo da carreira. Está todo mundo no topo da carreira. Bom, agora vamos para as economias. Parte final, para depois eu deixar vocês perguntarem o que quiserem. Vamos lá, são 4 economias que eu vou citar aqui para vocês. Olha que maravilha. Se nós começarmos a partir do próximo concurso que houver, se nós limitarmos o início da carreira, o salário inicial da carreira média na União é 10 mil reais, tá bom? 10. Se nós reduzirmos a níveis compatíveis com o mercado, nós fizemos uma simulação, quem está fazendo, inclusive, foi a Ana Carla Abrão e Armínio Fraga, com o professor Ari, Carlos Ari, né? Carlos Ari, que é um economista, mas é um especialista no direito administrativo. Então, se nós reduzirmos a carreira para 5 mil, o início da carreira, nós economizaremos em 10 anos 120 bilhões de reais, 12 bilhões ao ano. Por quê? Porque quando eu falo assim, não é o salário puro de 5 mil inicial para 10, não. É a consequência desse 10 para 5 que vai evoluindo ao longo de 10. Como é que eles acharam esse número? Simples. Pegaram o que aconteceu nos últimos 10 e reduziram para 5, tiraram essa progressão automática, né, com análise de desempenho, e encontraram esse valor. Então, não tem erro. É 2 mais 2. Segundo ponto, eu aprovei um projeto meu dos super salários, os pendurucalhos, lembra? Em 2016, o Senado aprovou por unanimidade, tem 4 anos que está na Câmara. Vocês acham que o Rodrigo Maia não quer aprovar esse projeto? Claro que quer. Está tendo dificuldades lá dentro. Então, sabe quanto que dá de pendurucalho? 100 bi em 10 anos, mais 10 bi por ano. A gente tem que pensar em 10 anos, né? Para a gente sair desse caos que nós estamos. 10 anos, que seria a projeção que nós fizemos para juntar tudo, inclusive esse salário de carreira inicial. Por isso, nós fizemos tudo 10 anos, para ver como é que a gente vai estar. Se nós tirarmos o privilégio de alguns brasileiros tipo A, diferente dos brasileiros tipo B, que tiram férias de 30 dias, e esses tipo A tira férias de 60. Em 10 anos, 40 bi, anota aí. 40 bi em 10 anos, apenas com a redução das férias. Agora, as promoções,
automáticas e as progressões automáticas, aquela que eu falei que dá de 3% a 5% ao ano, com a consequência total, 540 bi. Desculpa, 280 bi em 10 anos. 28 bi por ano. Somando tudo isso em 10 anos, nós temos um número de 540 bilhões de reais em 10 anos, com esses 4 pontos que eu acabei de dizer. Certo? Então, é isso. É chocante, né? É chocante. Então, diminuir salário inicial de carreira, votar o meu projeto que está na Câmara, dos super salários, dos extratetos, dos pendurucalhos, pode chamar do jeito que vocês quiserem, mais 100 bi, férias de 30 dias, 40, e a vedação de promoções e progressões automáticas da mais 280. Ainda ontem eu falei de novo com a Armínio e com a Ana Carla, que fizeram todos esses cálculos. Gente, vocês têm certeza disso? Porque não pode um negócio desse. Kátia, não tenha medo de errar. É isso aí. Realmente, então, senadora, são números impressionantes. Impressionantes. Né? Bom, a senhora já tocou nesse ponto, né? Eu vou voltar um pouquinho. Há uma discussão, um debate aí sobre quais poderiam ser consequências imediatas daí das mudanças relativas à reforma administrativa do ponto de vista de redução do custo fiscal da máquina do governo. A senhora já disse que, na interpretação da senhora, a aprovação de uma emenda constitucional mais ampla, ela vai abranger todos os poderes da União, e, além disso, também, imagino, aplicado para estados e municípios. Agora, a gente sabe que, principalmente dentro do judiciário, há quem defenda a ideia de que somente o próprio Poder Judiciário poderia ter a iniciativa de alterar as regras para as carreiras do setor judiciário. Né? A senhora acha que esse debate vai evoluir de qual maneira? Isso pode chegar a uma judicialização dessa discussão, na sua opinião? Olha, o que nós precisamos, estamos dialogando e vamos continuar dialogando, com o Supremo Tribunal Federal, com os especialistas do direito, os constitucionalistas importantes do país, porque nós não queremos fazer nada errado. Nós não queremos fazer nada que fira a Constituição e nem os poderes. Nós só queremos dividir uma coisa que eu acho que é imbatível. Nós queremos proteger direitos e cortar privilégios. Alguém é contra isso? Será? Alguém moralmente tem condição de defender que precisa de férias de 60 dias enquanto eu tenho de 30? Alguém tem que defender que eu tenho auxílio moradia se eu sou um juiz que fui concursado para a cidade de Gurupi, Tocantins, e eu tenho que ter auxílio moradia, eu sou juiz há 20 anos? Quer dizer, então, e vai auxílio creche, auxílio educação, auxílio curso, auxílio... Não estou falando só do judiciário, estou falando de todas as categorias. Mas, segundo os nossos especialistas, nós estamos ainda com o Instituto República, nós estamos com a Fundação Lema, nós estamos com o Banco Mundial e a OCDE nos assessorando. Nós temos números por dentro do Estado, que às vezes o Banco Mundial, ele sabe mais do que o próprio governo, sabia disso por conta das questões e das parcerias do dia a dia, eles conhecem o mundo inteiro a fundo. Então, eles dizem, hoje nós estamos com um número de que o custo com o servidor público é 13,5, mas o Banco Mundial levanta até 15, porque eles conhecem por dentro tudo. Então, o nosso custo com o servidor está muito além da OCDE. Certo? Está muito maior do que a OCDE e todos os países. Tem um gráfico aí que o Cláudio Adilson me deu a última aula essa semana, passa para eles, professor, aquele das bolinhas, né? O custo médio em relação ao PIB dos países é uma coisa assustadora. Então, o Brasil está bem isolado acima e o resto dos países todos abaixo desse nível, dessa curva. Então, nós precisamos reduzir isso. Qual que é o outro problema? Tem que esses, então, privilegiados cortar salário. Não se trata só disso. Se trata que, em qualquer atividade, principalmente na atividade privada, nós temos atividade meio e nós temos atividade fim. A maior parte da atividade fim, gente, estão nos municípios, estão nas cidades, onde o povo ganha menos. Então, existe uma desigualdade desumana, eu não precisava nem falar essa palavra,
entre os servidores, no serviço público. Eu que estou lá de frente à Covid, atrás de bandido, enfim, tratando das questões com a sala de aula cheia de menino, gritando no serviço público, aquele inferno total de problemas na base. Quem é que está lá, gente? São os servidores municipais. Eles é que estão na frente do ser humano, na frente do contribuinte, na frente do cidadão menos. Certo? E também a falta de gestão. Vou entrar agora na questão da infraestrutura, porque nós falamos agora de servidor público, de carreira, do órgão do Banco Central, do RH, e a estrutura pública brasileira? Não precisa de nada? É óbvio que precisa, a máquina pública está engessada. Muita gente vai dizer assim, vamos fazer isso para o Bolsonaro. Pelo amor de Deus, que Bolsonaro, amanhã tem outro presidente, depois é outro. Quem sabe até o Ricardo pode virar presidente e vai querer uma máquina muito mais azeitada para poder trabalhar. Ou a senadora Kátia, viu? Muito mais chance. Quem sabe, quem sabe. Agora, vejam bem, para criar cargos e desmanchar cargos, extinguir cargos, o Bolsonaro colocou na PEC, é óbvio que eu não preciso dizer que é a maior excrescência que tem na PEC, que ninguém vai permitir, né? O Congresso não vai permitir. Ninguém vai entregar poder de bandeja, não existe isso. Então, mas o que ocorre? Ocorre o seguinte, criar cargo, criei. Então, criei o COAF. Criou o COAF? Criou o COAF. Agora, para o presidente decidir para onde vai o COAF, o Congresso tem que votar. Isso é o fim do mundo. Isso é uma questão administrativa. Então, isso é muito engessado. Criar ou dissolver, tudo bem. Agora, manusear isso dentro do poder público é outra coisa. Por que a nossa dívida ativa é tão alta e tem uma performance muito baixa? Por que será? Por que será, gente? Será que a gente precisa explicar? Não precisa. É ineficiência do serviço público. Os processos estão atrasados e atendendo os anseios de corporações. Então, quando eu sou autuado pela Receita Federal, os auditores ficam com o meu processo 5 anos. Por quê? Porque eles só ganham a bonificação se eu pagar durante esses 5 anos. Se for para a PGFN, eu que sou da Receita já não recebo mais. Então, eles seguram por 5 anos, é onde você tem tempo de vender, de dissolver, de ir embora, de morrer. A hora que chega na PGFN, já não recebe mais nada, já está muito velho. Então, são processos que atendem e beneficiam corporações. Então, nós temos muitas coisas de processos no serviço público que também precisam avançar, que nós precisamos modernizar. Lembra daquele tal Ministério da Desburocratização? Agora tem um também. O cidadão foi um dos que pediu exoneração, que também parece que o órgão dele era privatização e desburocratização, uma coisa assim. É da maior importância. Desburocratizar é tirar o excesso, é colocar só a burocracia necessária que evite privilégios e corrupção, certo? Que é necessário. Então, são regras, né? Eu não posso só chegar no banco e falar, me dá 1 milhão aí e pegar o dinheiro e ir embora. Não, tem regras que eu preciso, né, estabelecidas pelo Banco Central, de garantias e tudo mais, enfim. Bom, então é isso. Eu acho que a máquina pública está muito também envelhecida em seus processos, e isso vem em cascata, certo? Tudo que puser na Constituição vale para todo mundo, inclusive estados e municípios. A gente não vai entrar na Constituição no número de a carreira de professor, a carreira disso, a carreira daquilo, a carreira... Isso não existe. Agora, no Brasil, os entes têm a sua independência, certo? Mas, segundo os especialistas, que eu não sou, eu sou apenas psicóloga, mas, na verdade, uma mulher da roça, sou do campo, mas os especialistas dizem que no Brasil funciona muito por simetria. Os estados e municípios sempre vão copiando, o histórico demonstra também o que vai ocorrendo. Principalmente se tiver uma agência reguladora dessa, vai estimular essas agências nos estados, para que também possam, os próprios servidores deverão entrar em greve para ter uma agência dessa, independente e tudo mais, para administrarem a vida deles. Então, isso, por simetria, vai estendendo aos estados. O importante são os 3 poderes, que os 3 poderes possam fazer as suas reformas, né? Nas minúcias, nos detalhes. Então, eu tenho conversado, inclusive, com o ministro do Supremo, e ele repetiu para mim, tudo que estiver na Constituição é para todos, Kátia, para todos. Então, e os especialistas também. Agora,
a reforma do ganha-ganha, nós estabelecemos esse nome. Por quê? Vai ganhar o contribuinte, porque vai ter um serviço público de mais qualidade, porque é o que ele merece, e a sua contrariedade com o serviço público de má qualidade está refletindo nos processos democráticos, na demonização da política. E isso influencia a democracia, sim. Isso é negativo para nós. Por isso o Congresso, eu acredito que o Congresso vai querer mudar. Porque quando o posto de saúde não funciona, esses deputados não fazem nada, senador não faz nada, ninguém faz nada, é tudo... Aí vem, né? O xingatório total. E, segundo, vai ganhar o servidor, porque os bons servidores, os bons servidores são a maioria, gente. Eles vão poder ser reconhecidos pela população e dentro do próprio serviço público. E os maus servidores serão expurgados. Simples assim. E terceiro, por que do ganha-ganha? Porque vocês, todos os empreendedores deste país, desde o MEI, o microempreendedor individual, a MPE, os médios, os grandes, os mega grandes, terão um ambiente mais favorável para produzir, para trabalhar, terão um alívio para poder trabalhar, terão um ambiente gostoso de trabalhar. Hoje o cidadão sai de casa já com o estômago ardendo, com a testa franzida, imaginando quantos leões ele vai ter que matar por dia, a licença ambiental que não sai, da vigilância sanitária que não sai, o corpo de bombeiros que não sai, são os processos de licitações que mudam, os contratos, agências reguladoras que mudam a regra todos os dias. Então, ninguém aguenta, está todo mundo estressado nesse país. E quem está estressado não produz, a produtividade baixa. Como a metade quase da economia está na mão do setor público, enquanto eles estiverem com uma baixa produtividade, eles vão afundando vocês junto. Por mais que vocês tentem copiar todas as formas de modernidade, de baixar custo, o setor público, essa máquina monstruosa, desatinada, desafinada, sem lubrificação, vai puxando vocês para o fundo do mar. Então, nós precisamos dar boia ao serviço público, ao setor público, ao setor público, para que eles possam flutuar e voar junto com vocês, entendeu? Então, esse é o meu grande sonho, eu gosto muito de sonhar e, inclusive, fazer virar realidade. Estou à disposição para... Sem dúvida, essa agenda de modernização do setor público é essencial para o país, e pelo tudo que a senhora disse, tem muito trabalho pela frente, e a disposição que a senhora está demonstrando aí para encarar esse desafio é realmente inspiradora. Senadora, só projetos aqui que eu quero dar o número deles depois, para o pessoal acompanhar fora do Bolsonaro, tá? Okay. Deixa eu só, senadora, dar um recado aqui para quem está participando, quiser mandar perguntas, pode acessar aí a parte de perguntas para quem está conectado pelo YouTube, que a gente vai receber as perguntas e repassar para a senadora. A senhora quer passar o número dos projetos, senadora? Eu vou falar, depois eu tenho mais algumas perguntas. Tá, enquanto eles fazem as perguntas, né? Eu também estou vigiando aqui. Eu queria citar 5 projetos. O PL 252, é do senador Jorge Bornhausen. Olha o tanto que é antigo. Moderniza o concurso público. Está tramitando. O PL 10.887, esse é mais novo, de 2018. Trata da improbidade administrativa. O que está acontecendo? Nós estamos criando um exército de gestores no executivo de vários cargos agindo com covardia, porque a improbidade com dolo está sendo tratada com improbidade sem dolo, ou seja, o erro administrativo está sendo criminalizado da mesma forma da corrupção, do desvio de recursos. Então, o gestor do órgão público está tão apavorado que ele não quer assinar mais nada, e isso cria uma burocracia invisível, que é o medo do seu CPF. Eu faria igual eles, também faria desse jeito. Não assinaria nada. Eu tinha pavor no Ministério da Agricultura, aprovei minhas contas sem ressalvas, um orçamento de mais de 11 bilhões de reais, graças a Deus. Então, não se trata só do dolo, da má-fé. Existem erros. Você tem que ser muito atento para não errar no serviço público. O PL 116, e, aliás, esse da improbidade, o Ministério Público já está todo assim. Vai agora facilitar a vida de quem rouba. Gente, aqui não está escrito defender gente que rouba aqui, pelo amor de Deus. Nós queremos o certo e o justo. E eles querem o jeito mais fácil. Criminaliza tudo, todo mundo no erro, e para nós aqui fica mais fácil. Nós não vamos permitir.
O PL 116 já está no Senado, o senador Lazier Martins é o relator. Esse da improbidade é o Carlos Zaratini, tá? Esse do Lazier está regulamentando o tal baixo desempenho para aqueles que encostam um pouco, aqueles que não querem trabalhar. E o 6726 é o meu, é o do teto dos penduricalhos, certo? Aqueles que vão dar 100 bi em 10 anos. E o outro é o meu é o 6726, tá na Câmara. Não tem nem relator, gente. Ninguém quer pegar, porque no Senado foi duro para achar uma relatora, porque vocês sabem a pressão, né? E de onde vem. O PLP 409, de 2014, gestão por resultados. Esse, o relator, é super legal, bacana, é o presidente da Frente Parlamentar, que é o deputado Thiago Mitrô. Então, nós vamos ter um projeto, uma lei que traduz e define o que é gestão por resultados. São esses 5 projetos que eu gostaria de mencionar, mais a PEC do Bolsonaro. Poderão aparecer outros, mas esses são os principais que nós elegemos pela Frente Parlamentar. Senadora, tem uma pergunta aqui sobre a tramitação da PEC, né? O ministro Paulo Guedes tem falado que acredita na possibilidade de aprovação na Câmara e no Senado até o final deste ano. A gente sabe que isso é difícil. Queria saber da senhora essa expectativa em relação à tramitação, porque havia uma ideia que foi levantada de começar a discussão por uma comissão mista, como está sendo feita a reforma tributária, mas, no final das contas, a tramitação será da maneira tradicional, vai começar pela Câmara, CCJ, etc. Então, em relação à tramitação da PEC, da reforma administrativa, o que a senhora acha que vai acontecer neste ano e provavelmente o ano que vem, que eu acho difícil passar nas 2 casas este ano? Eu não sei se é essa a opinião da senhora também. Em primeiro lugar, eu tenho um deadline assim, de junho de 2021. Aprovou, se não aprovou, não aprova mais nada, tá bom? Então, junho de 2021 é um bom prazo, que não é para descansar, não. Nós temos que aprovar esse ano tudo que puder. O Brasil não está podendo esperar, não estamos tendo essa regalia. Nós vamos terminar o ano com 908 bilhões de déficit público. Se estiver errado, vocês brincam com o Cláudio Adilson. Foi ele que me ensinou. Nós vamos entrar com um déficit muito alto. O ano que vem, ainda com mais de 250 bi de déficit público no setor primário. No primário, um negativo ainda muito forte. Então, nós não estamos podendo brincar nesta hora. Nós temos que ser muito rápidos, porque apesar da reforma ela ser, assim como a previdenciária, ela é de médio e longo prazo, mais de longo prazo, a tributária é mais curto prazo, a administrativa também é médio e longo prazo. Só que o mercado funciona por expectativa. Os empreendedores funcionam por expectativa positiva. Então, só o Brasil ter feito e estar disposto a concluir, isso faz com que as pessoas se animem a investir, porque o país está falando sério, né? Então, se a gente falar sério e aprovar tudo isso, eu tenho certeza que nós vamos conseguir. Eu poderei dar um parecer mais preciso, dia 21, agora nós vamos ter sessão presencial, do dia 21 a 25. Então, vai ser a hora do barata voa. Nós vamos ter que juntar todo mundo, fazer uma programação, dividir tarefas, ver o que dá para fazer, no que nós vamos focar. Então, aí a gente vai ter, na verdade, uma condição melhor de aprovação. Agora, eu repito, sem a mobilização popular não é de ir para a rua, não é de fazer manifestação, é pressão nas redes sociais, na imprensa, com os políticos que vocês encontrarem, com os vereadores lá na base, deputado estadual, federal, senador. Então, quanto mais nós fizermos essa pressão, mesmo porque a reforma administrativa, ela não tem apelo popular ainda. O povo acha que vai mexer com o servidor público, eu não tenho nada com isso aí não afeta a minha vida. Quer dizer, tem muita gente ainda focado nisso, e não é. Então, a imprensa está toda nos ajudando a reforma. Por que nós colocar essa pauta de novo no ar, na marca do gol, né, do pênalti? Porque a imprensa nos ajudou. Foi toda a imprensa nacional. Vocês podem prestar atenção, de 30 dias para cá, foi luta, e todos aderiram a nossa... Nós fizemos live com todos eles, reunião online, aliás, com todos, e nós fizemos artigo, pauta e manchete todos os dias, e o negócio brotou. Então, isso
mostra que funciona. Então, vocês precisam fazer artigos, influenciar nos editorialistas, ligar para eles, e a gente manter essa bola quicando, sabe? Ela não pode parar no campo. E a força da opinião pública é monstruosa, e do mercado eu não preciso nem dizer, né? Senadora, outra pergunta aqui, mudando um pouquinho de assunto, e queria que a senhora desse a sua opinião sobre um impasse, né, que está sendo criado, que foi criado dentro do governo e fora do governo também, em relação à questão da criação do Renda Brasil, da manutenção do teto de gastos, que parece que muitas dessas coisas vão acabar aparecendo ali no relatório do senador Márcio Bittar, no âmbito da PEC, do Pacto Federativo. Como é que a senhora está vendo esse debate, essa discussão? A senhora acha que existe condições para que seja criado esse programa Renda Brasil, ou algo similar, ou ampliação do Bolsa Família, sem que isso coloque em risco a manutenção do teto de gastos? Como é que a classe política está encarando esse desafio, senadora? Bom, em primeiro lugar, eu não posso falar sobre o que não existe. Então, esse Renda Brasil é apenas um slogan e uma frase. Eu não sei do que se trata, portanto, não posso aqui julgar, nem positivamente, nem negativamente. O que eu conheço e que é palpável, que existe no país, é o SUAS, o Sistema Único da Assistência Social. Não se esqueçam desse nome. Existe o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, e existe o SUAS, que é o Sistema Único da Assistência Social. Qual que é a diferença dos dois? É que o SUS tem um recurso vinculado, prego batido, ponta virada, o dinheiro vem, da onde sair, não interessa. E o SUAS não tem um orçamento planejado, que eu também não gosto dessa coisa de vinculado. O Brasil, tudo tem que ser vinculado para ser obrigatório, é uma coisa impressionante. As pessoas não têm um compromisso público interno com a educação, com a saúde, com os pobres, então tem que ficar vinculando tudo para obrigar, certo? É um negócio assim, é um atestado de falta de compromisso, o orçamento vinculado, eu acho isso. Mas, enfim, é o que temos. Agora, o que acontece? Nós estamos com uma discussão mundial hoje, igual a questão do meio ambiente, ela virou uma questão universal. Então, hoje, a desigualdade social está virando com a mesma velocidade um ponto e uma questão universal. O mundo inteiro está discutindo desigualdade, começando pelos grandes economistas mais tradicionais, de escola de Chicago, de onde for, está todo mundo vendo que tem um trem errado, como dizem os mineiros. Tem um trem errado, né, professor? Isso não pode continuar, porque isso tudo, se não é pela questão dos direitos humanos, pela questão de humanidade, de solidariedade, nós podemos avaliar também pelo lado do mercado. Quer dizer, nós temos mais de 1/3 do país que não consome, que não compra nada, que estão inativos economicamente, e a nossa população é a nossa maior riqueza. São 200 milhões de habitantes, não é pouca coisa, não. Mas esse pessoal poderia estar ganhando mais, consumindo mais e ativando mais a economia. Então, nós temos duas análises importantes a serem feitas, do ponto de vista social, humano, religioso, do que quiser. Tudo vale. Mas nós temos também a questão do mercado, da economia. Então, nós precisamos, como a China está fazendo com seus 1 bi 300 chineses, o que Xi Jinping fez? Eu estava lá na posse, quando ele foi nomeado e tudo. Eu acompanhei para e passo todas os seus planos, porque lá na China eles planejam e fazem mesmo, né? Lá não tem esse negócio de planejar e não fazer na campanha e depois não faz, não existe. Então, lá é tudo longo prazo. Então, trazer 500 milhões de pessoas para a classe média. É para fazer mesmo. Nós vamos trazer 300 milhões de chineses do campo para a cidade. Isso é para consumir. Quer dizer, então nós temos que ter um planejamento mais ou menos similar para que essas pessoas que estão nas classes D e E, abaixo da linha da pobreza, só estão respirando e comendo mal e mal. Só, certo? Consumindo alimentos. Porque alguém está ajudando também. Então, nós precisamos ativar essas pessoas. Então, qualquer programa que venha, com qualquer nome, gente, o Sistema Único de Assistência Social, ele é tão bom
e quase tão perfeito quanto o SUS. Ah, mas quem criou isso foi Lula, não tem nada a ver. Ele iniciou sendo criado por Fernando Henrique ainda, e isso vem aumentando. Quem criou o SUS foi o Serra? O SUS foi antes de Serra. O que o Serra fez? O ReforSUS. Aí ele modificou o SUS inteiro e fez essa maravilha. Então, o SUAS, que é o Sistema Único da Assistência Social, já existente e muito bem evoluído, precisa de coisa nova. Então, o Bolsa Família está dentro do SUAS, está dentro desse sistema. Então, troca o nome, gente, mas não troca os copos, pelo amor de Deus. Então, vamos encontrar fonte de recurso para cumprir com o nosso objetivo. Não é só para colocar lá por ficar e executar de qualquer jeito. Não, nós temos que ter um plano. Hoje a desigualdade ela é vista de forma muito mais ampla por todos os países, pelo Banco Mundial, pela OCDE e tudo mais. O que é hoje a pobreza? É renda, é educação, moradia e saneamento, a parte de saúde. Então não adianta eu ganhar R$500 por mês, eu não tenho água tratada, eu não tenho saneamento básico dentro de casa, eu não tenho uma casa que não tenha barbeiro, que não tenha bicho para me picar de noite, certo? Que eu não tenho acesso à escolaridade na idade certa. Então, grande coisa esses R$500. É apenas para fazer você virar o quê? Um robô? Comer, dormir e acordar? Comer, dormir e acordar? É isso que nós queremos de mais de 1/3 dos brasileiros? Então, eu acredito que nós precisamos de um ReforSUAS para que, na verdade, o Bolsonaro tivesse essa sacada, mas eu não assessoro o Bolsonaro, para que pudesse implementar dentro de algo que já existe. Bom, infelizmente, a senhora não está assessorando. Bom, senadora, uma outra questão, outra pergunta aqui também, sobre reforma tributária. Eu sei que a senhora está se dedicando mais a reforma administrativa, ficou muito claro isso para a gente, mas certamente está também acompanhando aí algumas discussões sobre reforma tributária. Olhando um pouco de longe, dá a impressão de que isso está perdendo um pouco de tração, esse debate sobre reforma tributária, até por vários impasses que estão se acumulando em relação ao que fazer na reforma tributária. E queria ouvir da senhora, então, a opinião sobre como é que está transcorrendo aí o debate da reforma tributária no Congresso e também, mais especificamente, sobre a proposta da área econômica de criar algo similar à antiga CPMF. A gente lá na MCM acompanhou bastante a sua luta aí para derrubar a CPMF lá durante o governo Lula, bem sucedida, aliás. Então, como é que a senhora vê a discussão da reforma tributária e, mais especificamente, essa proposta da área econômica de recriar algo semelhante à CPMF? Radicalmente contra. Eu não voto em imposto regressivo e que distorce a alocação perfeita de recursos. Não é assim, Cláudia Dias? Não voto. Isso é um escárnio, né? Não dá para fazer esse tipo de ação. A reforma previdenciária, ela já pesou nas pessoas mais simples, nas pessoas mais pobres, tá? Já deram a sua contribuição, e a CPMF seria mais um pedido de contribuição, principalmente nas camadas mais baixas. Ele é altamente regressivo. Não voto. Eu sou contra essa reforma fatiada do Paulo Guedes, de mandar PIS e COFINS, por um simples motivo. Eu fico pensando no pessoal da telefonia. Aí eu pagava 9, eu vou pagar 12 de PIS e COFINS, já aumentou 4, né? Já aumentou 3 pontos, 9, 10, 11, 12. Agora, ainda vou pagar 35, 40 aqui no estado, de ICMS. Porque o fato de eu isolar o PIS e COFINS em 12, só ele, e o ICMS, o que a gente faz? Com esse problema, com a telefonia, por exemplo, que é a alíquota mais alta. Então, é um negócio tão descabido. Eu tenho muito respeito pelo Paulo Guedes, nós temos uma relação muito boa, mas eu acho que ele, na verdade, agiu mais politicamente. Colocou só o PIS e COFINS em respeito aos demais entes e jogou a responsabilidade para nós no Congresso Nacional. Talvez eu tivesse feito a mesma coisa, entendeu? Deixa os deputados e senadores que representam seus estados também se queimar um pouco, né? Vamos dizer assim, lutar um pouco, né? Brigar um pouco. Então, eu encaro mais isso. Então, esquece essa do Paulo Guedes, que eu não vejo futuro nela. Acho que era só uma artilharia. Agora,
Qual que é o problema da reforma tributária? Não é um problema, é um desafio. Não gosto de falar problema. O problema é morte, esse é o problema que não resolve. Qual o desafio da tributária? Nós vamos deixar e vedar os incentivos fiscais, certo? Meu estado, por exemplo, vive em função disso. Só por curiosidade, sabe quantos tipos de termos de acordo tem no Tocantins para isenção fiscal? 500. 504 tipos de termos de acordo. É uma coisa espetacular. É inimaginável um negócio desse. Vira todo tipo de coisa isso, né? Bom, então, como compensar os estados por não poder dar os incentivos fiscais e trazer a indústria, as empresas, o emprego? Isso é verdadeiro, tá? Tem empresas que, claro, vê a infraestrutura, vê uma porção de coisas, mão de obra, mas a questão do imposto, é claro que é importante. Então, aí está o impasse. De que tamanho seria um fundo de desenvolvimento regional e qual seria a fonte desse fundo de desenvolvimento regional, mesmo porque nós não estamos tendo fonte de nada, né? Mas o que nós temos é fonte de água em praça pública, porque fonte de dinheiro nós não estamos tendo, não. Está muito difícil de encontrar, principalmente agora a curto prazo. A médio e longo prazo, poderemos sim, com a própria reforma, com as duas reformas. Tem um imposto que eu gosto mais, que está sendo, inclusive, recomendado pelo Banco Mundial, caso não possamos passar sem isso, que não seria um imposto propriamente dito, mas uma forma de arrecadar um pouco mais seria da emissão de carbono, certo? O Carbon Tax, que o Banco Mundial está recomendando para os países, como uma fonte dupla, né? De combate ao aquecimento, à mudança climática, e também uma forma de arrecadar. E justa, paga quem usa, quem não usa, paga. Quem quiser vai andar de metrô, vai andar de bicicleta, vai andar disso, daquilo, em cima da gasolina. Então, eu tenho simpatia, porque seria uma forma verde do Brasil recomeçar. Eu acho que seria uma sinalização muito bacana, muito sofisticada e inteligente, se o Brasil pudesse fazer isso. Mas não o Carbon Tax sozinho, porque senão vai ficar assim, aumento de carga tributária. Não, se ele viesse junto com a reforma tributária e ele entrasse naqueles, os produtos do pecado, lá, o Sintex, né? Sintex, álcool, cigarro e carbono. Então, se ele entrasse nessa exceção, eu acho que é o único que cabe. Por isso que eu sou contra a PEC, não tenho simpatia à PEC do Raul. É muita exceção, é muita exceção. Então, é para agradar ali gregos e troianos. Eu gosto mais da PEC do Bernardo Api, que está na Câmara, embora todos os senadores assinaram da Senado. Mas eu acho inviável do Senado. E acho que a do Bernardo Api, que é do Baleia Rossi, deverá ser votada ainda esse ano na Câmara, tá? Eu desconfio disso. Será votada lá. E eu gostaria de votar essa PEC. Senadora, para encerrar, uma outra pergunta aqui sobre a questão da reeleição das mesas do Senado e da Câmara. Você sabe que existe uma consulta no Supremo Tribunal Federal a respeito da reeleição do senador Davi Alcolumbre. Queria ouvir a opinião da senhora sobre essa situação, se a senhora acha que a reeleição pode ser permitida, e nesse caso, quer dizer, e como é que é a sua perspectiva aí para a mudança ou não, né, na mesa do Senado no final do ano? Essas são as coisas que só o Brasil tem, né? Tem senador tipo A, senador tipo B. O senador pode ser reeleito porque está no meio da legislatura e o que não pode, porque está. O que pode é o que está no fim da legislatura, que passa para a legislatura seguinte. Mas o que está no meio não pode ser reeleito. Qual a explicação para isso, hein? Ninguém sabe. Aquela coisa que foi ficando, e só um pode ser reeleito, o outro não. Então, eu, particularmente, gostaria de ter uma reeleição no Senado para todo e qualquer senador. Uma reeleição. Eu acho da maior importância. Mais de duas, não. Mas se o Davi viabilizar juridicamente ou legalmente dentro do Congresso essa possibilidade, eu até, inclusive, votaria nele. Mas, independente de ser o Davi, eu acho que nós deveríamos igualar todos os tipos de senador. Ou proibir para todo mundo, ou igualar uma reeleição para todo mundo. Tá ótimo, senadora. Foi muito boa a conversa. Agradeço mais uma vez a sua participação. Vou deixar aqui o Cláudio Adilson também te passar uma mensagem.
Cláudio, você está me ouvindo? Sim, estou te ouvindo. Estou ouvindo e sem tomar muito tempo, né? Eu queria destacar que foi importantíssima essa apresentação da senadora, porque eu converso com o mercado financeiro, uma parte expressiva dele, e as pessoas não estão dando muita bola para a reforma administrativa, porque acham que só vai ter efeito a longo prazo para os novos ingressantes. E essa legislação que a senadora mencionou, que atinge os atuais ocupantes de cargos públicos, no que se refere a promoções, a regulamentar o desempenho e poder ser exonerado do serviço público por baixo desempenho, ela tem, de fato, ganhos financeiros, ganhos fiscais, já no curto e médio prazo, não só no longo prazo, né? Eu tenho um pouquinho de ressalva, senadora, quanto ao cálculo das pessoas do primeiro salário, do salário de ingresso. Eu achei a cifra um pouco alta, porque só atingirá os novos ingressantes do setor público. É claro que eu estou, não, as pessoas que se aposentam, as novas contratações, mas me parece um número um pouco alto. Eu sei que não foi você que fez o número, veio de pessoas muito competentes, mas eu até vou conversar com eles, porque a minha estimativa é um pouco mais baixa. Mas, de qualquer sorte, há ganhos expressivos. O segundo ponto, que eu acho que é muito importante mencionar, e aí eu vou ao lado mais pessimista, nós somos muito amigos, né? Como a senadora, duas aulas de economia para ela desde 2004, e nós ficamos é uma pessoa muito querida. Eu merecia um diploma. O diploma vai demorar ainda, mas mesmo se aprova essas reformas, aí ganha o diploma. Mas ela pega essas questões com muito amor, com muita paixão. Eu estou um pouco mais pessimista, Kátia, porque quando você fala nas medidas que atingem os atuais servidores públicos, com muita propriedade, caso contrário, o Brasil não pode esperar, os seus números fiscais estão corretos, né? Não é o que está na cabeça do presidente Jair Bolsonaro, né? Ele tem um reduto eleitoral dentro do servidor público, nós sabemos disso. Ele é um produto do corporativismo, né? Sempre foi. E eu acho que aí estou entrando na seara do Ricardo também, eu acho que o Congresso não vai ter o apoio que é importantíssimo em reformas estruturais do governo, do Executivo Federal. Com toda a boa vontade que tem o pessoal do Ministério da Economia, os técnicos com os quais você fala são pessoas competentes, também os conheço. Agora, o presidente não está imbuído de enfrentar dificuldades políticas com o servidor público. Quando você fala que os próximos ingressantes, ninguém se sente atingido, né? O problema é que quando, na legislação infraconstitucional, você atinge as pessoas que hoje estão trabalhando, que é fundamental. Senão, o efeito fiscal demora muito e não dá para esperar. Nós vamos chegar com relação à dívida bruta, no conceito FMI, que é que eu adoto, né? Não no conceito do governo, a 110% do PIB. Tá certo? A terceira observação, também bem rápida, é o número que você citou. Está havendo uma grande confusão, e é bom que você coloque isso, né? A despesa com funcionalismo público, com salário servidor público, em todas as esferas, ela tem se mostrado estável em relação ao PIB nos últimos 10 anos, 15 anos. Né? Em torno de quanto? Se nós considerarmos só o salário, só a folha de pagamento, é em torno de 10% a 11% do PIB. Não tem variado muito. Né? Se nós considerarmos, e temos que considerar, os encargos previdenciários dos estados, União e municípios, Estado, a União e municípios, com seus inativos, isso vai para uns 15% do PIB. Tá? Tem havido uma confusão, e o próprio presidente Rodrigo Maia fez um artigo recentemente, talvez baseado nesses dados que eu acho incorretos, de que nós não temos um problema de gasto do pessoal, porque, olha, está constante em relação ao PIB e é comparável com a média da OCDE, que você citou, aquele tal gráfico, eu tentei compartilhar aqui, mas eu acho que não consegui. Há um erro tremendo nisso, porque nas estatísticas da OCDE, que são baseadas no banco de dados do Banco Mundial, os demais países, que aparecem, de fato, na média, com 10,5% do PIB, apoio de salários, eles tomam, inclusive, os encargos trabalhistas dos inativos. Né? Então, quando nós compararmos, não pode comparar os 10,5% sobre o PIB de despesas de pessoal, que só tem salário, que foi um trabalho do IPEA, chamado Censo do Servidor Público, com os 10,5% da OCDE, que tem salário e encargos dos inativos. Né?
se nós formos comparar, nós temos que comparar os inativos, a folha de salários mais os encargos inativos. Nessa comparação, pasme, o Brasil é um dos países com a participação, despesa de pessoal sobre o PIB, um dos mais altos do mundo. Numa amostra de 132 países, nós temos apenas 5 ou 6, se eu não me engano, talvez 6 ou 7 países, com nível igual ao superior do Brasil. Se você fizer um corte em relação à renda per capita, né, em relação à renda per capita, isso que esse gráfico mostra, eu infelizmente não vou ter que compartilhar, fizer um corte em relação à renda per capita, aí o Brasil é o maior do mundo. Em outro país, gasta tanto com o poder público quanto o Brasil. Ou seja, temos um problema, não pode esperar se aplicar só para os novos, né? Temos um problema fiscal tremendo. Toda a parte de eficiência, obviamente, ela foi brilhante, eu estava estudando isso com muito detalhe. O gráfico é esse aí, esse que a senadora está mostrando. E eu só para terminar, um quarto ponto, quando a senadora fala da questão da pobreza, né, os impactos da demanda, via demanda, via a colocação de pessoas que hoje estão fora do mercado do consumidor, dentro do o que é verdade, evidentemente, tem outro aspecto do senador, talvez tão mais importante que esse, né? É do lado da oferta, ou seja, do lado da produtividade. Quando nós tirarmos pessoas da pobreza, quanto mais se tira o indivíduo da pobreza, ele tem condições de se capacitar para o trabalho, ele vai aumentar a sua produtividade. Então, hoje existe no mundo dezenas de estudos, você citou muito bem, existe, inclusive em Chicago, que é um centro conservador, né, que está preocupado com a pobreza no sentido de sua relação com o desenvolvimento econômico. Né? A Universidade de Madison, em Wisconsin, tem feito trabalhos brilhantes a respeito disso, né? Que mostram que, ao se dar igualdade de oportunidades, inclusive com apoio desde a tenra infância, apoio na nutrição, no desenvolvimento educacional lá atrás, da creche, já muda totalmente o desempenho, há um enorme ganho de produtividade. Né? As pessoas vão trabalhar com mais, não vão fazer subemprego, vão fazer empregos que, de fato, acrescentam o PIB, concorrem para elevar o PIB. Né? Não, só esse registro, Ricardo, e cumprimentar a senadora, realmente fez uma aula, né? Ela está muito afiada com os conceitos, está apaixonada pelo tema. Ela sempre se apaixona pelos temas que ela acredita, né? E foi também cumprimentar você pela iniciativa. Eu acho que nossos clientes e outros participantes que assistiram esse debate saem daqui com muito mais conhecimento sobre o tema e, sem dúvida nenhuma, vamos ter novos apaixonados na defesa da reforma, né? Por tudo que a senadora mostrou aqui, essa brilhante apresentação. Parabéns, Kátia. Um beijo. Obrigada, professor. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço a todos pela oportunidade de dialogar e de pedir a ajuda de todos vocês, o apoio. Tira uma parte do tempo para trabalhar em prol das reformas, porque isso vai trazer benefício para todos nós, para as nossas atividades. Então, não tenha isso como uma perda de tempo, mas um ganho de tempo, ligar para um deputado, para um senador, para quem tiver acesso ao governo, enfim, para a imprensa, e fazer esse jogo todos os dias, de quicar a bola um pouquinho. Bom, muito obrigado mais uma vez, senadora, pela participação, foi muito útil o nosso debate, a nossa conversa. Obrigado, Cláudia, aí, pela participação também. Agradeço a todos que nos acompanharam, e até uma próxima oportunidade, e sucesso, senador, aí na sua batalha a favor da reforma administrativa, que todos vimos, e o Cláudio registrou aí a sua paixão, seu empenho aí para que isso siga adiante. Bom, muito obrigada. Até a próxima oportunidade. Até lá.